nós já encaminhamos uma medida provisória a favor do Ministério da Saúde no valor da ordem de 9 bilhões e 500 milhões para ser utilizado pelo Ministério da Saúde. O ministro Mandetta depois pode exemplificar o que será, qual a finalidade desse recurso. A presidência também editou um decreto de desoneração temporária do IPI, zerando a cobrança para bens usados no combate ao coronavírus. Isso aí inclui luvas, termômetros, etc., etc. Os laboratórios vinculados, a Anvisa liberou agora, os laboratórios vinculados ao Ministério da Agricultura também estão disponíveis para a realização dos testes diagnósticos para o coronavírus. Foram destinados também 140 milhões para a construção do centro hospitalar da Fiocruz, com 200 leitos intensivos e semi-intensivos. Hoje nós tivemos o retorno de 367 brasileiros que se encontravam em Portugal e na Austrália. Já foram repatriados um total de 10.467 brasileiros. Dito isso, eu passaria a palavra à ministra Damares para as colocações do Ministério dela. Boa tarde, senhores. Como conhece a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o nosso Ministério trabalha na articulação com os demais ministérios e na garantia dos direitos e no combate à violência contra povos tradicionais, mulheres, crianças, pessoas com deficiência. No período em que nós estamos participando do Comitê de Crise, o nosso Ministério está apresentando 97 ações, todas elas integradas com os demais ministérios e especialmente com os estados e os municípios, com um foco muito voltado na garantia de direitos e no combate e a prevenção à violência. Nos preocupa muito a expectativa do aumento da violência contra a mulher. O que já aconteceu em outros países, nós estamos trazendo aqui informações amplamente divulgadas pela mídia, especialmente os países da Europa, em que a violência contra a mulher cresceu de uma forma considerável. No Brasil, nós já temos algumas indicações, como o estado do Rio de Janeiro, em que há um anúncio de que a violência contra a mulher, a notificação da violência contra a mulher nesse período já é de 50% maior em relação ao período anterior. Por que a violência lá foi o aumento de 50%? Nós temos aí que considerar que o Rio de Janeiro sai na frente com a ocorrência do boletim de ocorrência de forma online. Então, nós estamos considerando que as mulheres do Rio de Janeiro estão tendo a facilidade de informar a violência de forma online. Em outros estados, a violência não tem crescido desta forma, porque a mulher está dentro de casa, possivelmente com o agressor, não tem como sair para denunciar e não tem como usar o telefone para fazer a denúncia. Mas nós já temos indicações, por meio do Ligue 180, de que a violência contra a mulher no Brasil está crescendo. O nosso 180, conforme relatório passado, da semana passada, o aumento foi de 9%. Preocupado com a forma como a mulher está notificando a violência, o governo federal está apresentando um aplicativo. O nosso Ligue 180 agora está em forma de aplicativo, que já está nas lojas hoje, em mais 2 dias disponível para todo o Brasil, no sistema Android e iOS, em que todas as mulheres poderão fazer a sua denúncia por meio de um aplicativo. Não só a violência contra a mulher, mas também o nosso Disque 100, todos os tipos de violação de direito nesse período poderá ser feito em forma de um aplicativo. Violência contra a criança, abuso sexual, exploração sexual, violência contra a pessoa com deficiência, povos tradicionais, comunidade LGBTI, todo tipo de violação de direito poderá ser feito agora em forma de aplicativo.
acreditamos que dessa forma, a pessoa mesmo dentro de casa poderá ir para um cantinho, para um quarto, para o banheiro e poderá, mesmo estando sob o mesmo teto da pessoa agressora, poderá dessa forma também fazer a sua ocorrência de violação de direitos. E aqui a gente quer aproveitar os canais abertos, todo mundo aqui passando essas informações e pedir, fazer um apelo a todo cidadão que exerça o seu papel de cidadão. Em caso de suspeita de violação de direitos neste período, em caso de suspeita de violência, por favor, denuncie. O Ministério garante o sigilo e garante o anonimato ao denunciante. O que nós não podemos deixar é de denunciar. Os nossos canais foram ampliados para o recebimento de denúncias. Inclusive, o nosso canal Disque 100 hoje, ele consegue receber denúncia de 50 países diferentes. E nesse sentido, o canal Disque 100 está colaborando com o Ministério das Relações Exteriores também para acolher pedidos de socorro de brasileiros que estão fora do Brasil, neste momento precisando de acolhimento, precisando ser acolhidos e serem atendidos. Então, está aqui o nosso pedido, em caso de suspeita de violação de direitos, de violência, ou até mesmo pedido de socorro. A Ouvidoria de Direitos Humanos está oferecendo para o Brasil 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os canais foram ampliados, tanto por meio do nosso site, que está no ar a partir de hoje, amanhã, a partir daqui 2 dias, por meio de aplicativo e por meio de telefone. Disque 100 e o Ligue 180. Dessa forma, o nosso Ministério colabora com o Brasil, colabora com todos, recebendo denúncia e não só denúncia, pedido de socorro. Quero aqui destacar a parceria de algumas instituições que têm nos ajudado muito. Com relação aos brasileiros que estão fora do Brasil, quero destacar aqui a nossa parceria com as instituições religiosas. Nós tivemos parcerias extremamente preciosas, especialmente no país Portugal, em que brasileiros que estavam na fila de aeroportos, nas ruas, por meio do nosso Disque 100, fizemos contato com instituições brasileiras religiosas que estavam em Portugal, e os nossos brasileiros foram acolhidos por alguns dias. Alguns ainda estão acolhidos. Dessa forma, o Ministério, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores e Ministério do Turismo, tem acolhido os brasileiros fora do Brasil, dando assim a nossa colaboração. No Disque 100, estamos muito preocupados também que o abuso sexual de criança cresça neste período. É também notícias que já estão vindo lá de fora, que a pedofilia, o abuso sexual cresça nesse período. Também o Disque 100 está disponível para a gente estar recebendo todas as informações e violência contra a criança neste período. Para proteger as nossas crianças, o que mais nós estamos fazendo? É notícia, todos os senhores sabem, que acidente doméstico acontece no Brasil. Mais de 2.000 crianças morrem por ano no Brasil por causa de acidente doméstico. O Ministério, neste momento, está apresentando para o Brasil uma cartilha de prevenção de acidentes domésticos. Nós estamos temendo que neste período, em que as crianças estão um período muito grande dentro de casa, brincando o tempo todo dentro de casa, nós estamos temendo que tenha um número maior também de acidentes domésticos. E nós estamos chamando a atenção, inclusive, dos pais, em casas que têm piscina, um cuidado redobrado com as crianças nesse período por conta dos acidentes domésticos. A partir de amanhã vai estar em nosso site uma cartilha de prevenção ao acidente doméstico com criança e também com idosos. Uma preocupação muito grande nossa nesse período com acidentes domésticos com idosos e com crianças. Também para a proteção das crianças. Hoje, nós tivemos reunião com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, para que os programas de apadrinhamento e famílias acolhedoras, que já existem, sejam incrementados. As pessoas que estão inscritas em programas de apadrinhamentos e famílias acolhedoras, que essas pessoas voltem para esses programas, as que já estão cadastradas, para que crianças que estão em abrigo sejam acolhidas por famílias acolhedoras, para a gente
desafogar um pouco os abrigos, que essas crianças possam ter neste momento a oportunidade de estarem em famílias acolhedoras. Inúmeras iniciativas o nosso Ministério está tomando para a proteção da criança neste momento. Estamos também trabalhando com um foco voltado para os povos tradicionais. Nosso Ministério está falando direto com os povos ciganos no Brasil. Vamos lembrar que nós temos em torno de 1.200 ciganos no Brasil. Os ciganos são povos nômades. O Ministério tem conversado diretamente com eles, nesse momento, pedindo aos nossos irmãos ciganos que não saiam da onde estão, que fiquem com seus acampamentos fixos nas cidades aonde estão, que falem diretamente com o nosso Ministério em caso de suspeita, que falem conosco. Nós vamos estar ajudando os nossos irmãos ciganos. Neste momento temos uma força-tarefa na nossa Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, especialmente para trabalhar com os nossos povos ciganos, no mesmo sentido, uma força-tarefa para trabalhar com as comunidades de quilombos. Dessa forma, o Ministério tem trabalhado com os povos tradicionais. Também, na próxima semana, vamos estar apresentando de que forma vamos estar ajudando a distribuição do kit alimentação para as comunidades tradicionais, de que forma o nosso Ministério vai estar trabalhando com as comunidades tradicionais. Falando das comunidades tradicionais, o nosso Ministério também vai estar falando diretamente com os trabalhadores de circos. Os artistas de circos poderão ter o contato direto com o nosso Ministério. No total, são mais de 97 iniciativas no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aqui um recado especial a todo cidadão brasileiro. Toda cidade brasileira tem uma PAI, uma Pestalozzi, uma instituição que abriga a criança. Nosso Ministério tem essa relação e nós estamos falando direto com as entidades acolhedoras de crianças e de idosos. Você que está em casa, não esqueça essa instituição da sua cidade. Liga. Pergunta como está essa instituição. Nos ajude a cuidar de quem está cuidando. Nós vamos vencer essa situação com todos juntos. Se você não sabe o telefone da instituição da tua cidade, liga para o nosso Ministério. Nós podemos fornecer os telefones, os endereços. Nos ajudem a cuidar das instituições de acolhimento. Nós não podemos deixar as instituições de idosos e as instituições de acolhimento de crianças para trás neste momento. Todos juntos, com o Ministério da Mulher. Semana que vem vamos anunciar uma iniciativa junto com a Pátria Voluntária e com as instituições religiosas também de acolhimento às pessoas de rua, em parceria com o Ministério da Cidadania. Dessa forma que nós estamos trabalhando, as demais iniciativas estão lá no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito obrigado, ministra. Ministro Bento, por favor. Muito obrigado, ministro Braga Neto. Boa tarde. O Ministério de Minas e Energia ele vem trabalhando de forma coordenada com o restante do governo, com os demais ministérios, principalmente nas ações transversais, que são praticamente 90% delas. Mas desde meados do mês passado, nós estamos trabalhando também de forma organizada e coordenada, com um método que foi estabelecido, com todos os órgãos e empresas vinculadas ao Ministério. Da mesma forma, com as associações da cadeia econômica dos setores elétrico, petróleo, gás e biocombustíveis e da mineração. Criamos comitês setoriais que se reúnem diariamente com todas essas pessoas. E isso tudo visando a garantir a segurança energética do país e o abastecimento de combustíveis e minerais. Trabalhamos também e tivemos reuniões na semana passada e já estabelecemos também uma metodologia de trabalho com todas as secretarias de infraestrutura dos estados. E também estamos trabalhando com os organismos internacionais e também com outros países para a troca de experiências, de processos e também de soluções para as dificuldades e os desafios que temos pela frente. Mas, de forma tranquilizadora, nós podemos dizer que a segurança energética do país está garantida,
bem como o abastecimento de combustíveis e minerais. Muito obrigado, ministro Bento. Ministro Marcelo, por favor. Boa tarde a todos, colegas ministros. É importante a gente ressaltar que o turismo brasileiro ele tem um impacto de 8,1% em todo o PIB nacional. Portanto, um setor que realmente tem uma contribuição muito grande com a agenda econômica do país. E esse setor ele vinha realmente num crescimento muito importante ao longo do ano de 2019. Para ilustrar bem isso, a própria economia cresceu 1,1%, o turismo ele cresceu no ano de 2019 2,6%. Nós conseguimos gerar 163% de emprego a mais do que o mesmo período, ou seja, do que o ano de 2018, e de repente fomos surpreendidos com essa crise mundial, com essa pandemia. Logo no primeiro caso identificado no Brasil, se não me falha a memória, no dia 26 de fevereiro, o Ministério do Turismo, nós convocamos uma reunião extraordinária com o CNT, o Conselho Nacional de Turismo, para que pudéssemos, junto às entidades representativas desse setor, desse segmento, debater não só as ações, mas bem como os possíveis impactos que causaria no setor do turismo, tanto no Brasil quanto no mundo. Ao longo do tempo, nós permanecemos com esse diálogo com o setor, com o Conselho Nacional de Turismo, com várias das maiores entidades representadas, para que a gente pudesse, então, junto ao Ministério da Economia, elaborar um plano que evitasse o desmonte do setor do turismo, que certamente foi o primeiro a ser impactado e um impacto brutal. São vários os segmentos que passaram de 100% de receita para 0%. Então, nós balizamos a partir desse momento o trabalho do Ministério do Turismo em 3 pilares. O primeiro deles foi exatamente esse socorro às empresas no que tange as questões trabalhistas, a medida provisória que foi publicada hoje. O Ministério do Turismo editou uma medida provisória nesse sentido, que foi acolhida pela economia, o texto foi acolhido, foi inserida nessa medida provisória que foi anunciada hoje, para que a gente pudesse realmente ter uma atenção especial com todo o setor do turismo. Nós sabemos que praticamente 80% ou mais de 80% do turismo, essa cadeia produtiva, ela gira em torno dos micro e pequenos empreendedores. Portanto, nós precisávamos de ter ações imediatas que socorressem os empreendedores individuais, os micros, os pequenos, os médios e os grandes empresários do setor. Então, essa foi uma preocupação, talvez a principal preocupação, esse um pilar, que já foi anunciado, contemplando 100% do setor hoje nessa medida provisória. E um segundo ponto, o segundo pilar foi exatamente na relação entre empresas e consumidores. E para isso, o Ministério do Turismo, junto ao Ministério da Justiça, nós elaboramos também uma medida provisória que já está no SEI, no sistema do governo federal, que prevê medidas que vão resguardar, obviamente, esse é o principal foco, resguardar 100% o direito dos consumidores, mas também de maneira que conseguíssemos preservar ou deixar de cobrar o reembolso imediato das empresas. Então, essa medida provisória ela vai desobrigar as empresas a fazer o reembolso imediato, mas também obrigando que essas empresas possam, num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, elas façam na totalidade, na integralidade, sem custos adicionais ou multas, entregar esses serviços aos consumidores. Isso aí é uma medida extremamente importante, porque muitas das empresas, sobretudo de entretenimentos, de shows, pacotes turísticos, as empresas se viram num fluxo de caixa zerado e ainda ter que retirar o reembolso, isso aí seria catastrófico. Então, visando o direito do consumidor preservado e também preservando
a não quebra dessas empresas, para que essas empresas não quebrassem, preservando os empregos, essa medida provisória ela foi editada. E é importante aqui nós alertarmos a todas as empresas da cadeia produtiva do turismo, ou até mesmo fora do turismo também, que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ela disponibiliza hoje um site, que é o consumidor.gov.br, que permitem que essas empresas se cadastrem no site, que serve como uma câmara de conciliação diretamente com o consumidor. Isso aí é uma ação muito importante, nós já temos uma média de 80% de êxito nessas conciliações, e será uma ação muito importante para que os consumidores tenham acesso aos seus direitos também. Lembrando que esse site ele serve como uma câmara de conciliação sem ali qualquer mediador. Essa foi uma segunda medida de preocupação para que não houvesse uma judicialização em massa, para evitar que esses consumidores possam judicializar demandando as empresas. E um terceiro ponto, obviamente, que tem que ter uma atenção muito especial também, são com o suporte financeiro, ou seja, as linhas de créditos oferecidos desde o empreendedor individual ao pequeno, ao micro, ao médio e ao grande empreendedor, sobretudo visando o capital de giro para que possamos, nesse período, vencer essa crise. Essa medida ela foi amplamente debatida, tanto com o BNDES quanto com a Caixa Econômica, ela já está formatada, será anunciada na próxima semana, e são medidas que visam ter uma clareza muito grande nas regras e também no acesso ao crédito. Obviamente, um crédito que tem que ser mais atrativo do ponto de vista de juros e também do ponto de vista de carências. Portanto, esses foram os principais focos do Ministério do Turismo para garantir a sobrevivência das empresas, o não desmonte desse setor. Em relação à cultura, nós também estamos estudando junto ao Conselho, hoje, gestor da cultura, para que o fundo da cultura ele possa também ser utilizado. Isso aí vai demandar uma reunião do Conselho Gestor para que a gente consiga deliberar para que esse fundo da cultura também possa ser utilizado aí para o salvamento, ou seja, esse auxílio para o setor da cultura. E por último, a gente também participou de uma forma muito efetiva na questão da repatriação, formamos um grupo de trabalho junto ao Ministério de Relações Exteriores, o ministro Ernesto, obviamente o Ministério de Relações Exteriores coordenando todo esse processo, mas com uma efetividade de ações muito importante do Ministério do Turismo. Esse grupo de trabalho ele foi criado ali composto por também as empresas aéreas, a ANAC, para que a gente conseguisse num prazo mais breve possível, repatriar os 15 mil brasileiros que estavam fora do país. Os números hoje me parece que são 10 mil já repatriados e gira em torno aí de 5 mil brasileiros ainda com essa possibilidade de repatriação. Esse é um foco muito importante, é uma operação complexa, tem muitas variáveis girando em torno de fronteiras aéreas fechadas, isso aí tem que ser negociado com os governos locais, turistas que não tinham o bilhete de volta, ou pessoas que não tinham o bilhete de volta, aí envolve, obviamente, a contratação de voos charters para o Brasil, e essa ação ela vem sendo desenvolvida de uma forma também muito satisfatória. E quero também aqui anunciar uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro com os profissionais de saúde, me disse isso há algum tempo e falei com o ministro Mandetta hoje, com o ministro Braga Neto, que dentro do COI, do Comitê de Operações, já está concluído um projeto visando atender essa preocupação do presidente Bolsonaro com os profissionais de saúde. Portanto, a possibilidade de utilizarmos hotéis próximos aos hospitais para abrigar os profissionais de saúde, que seja o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem,
todas essas pessoas que estão no combate, na linha de frente do combate do coronavírus. Isso aí, obviamente, seria uma operação, uma gestão feita pelo Ministério do Turismo para atender esses profissionais de saúde e certamente melhorando a logística, porque se o hotel é mais próximo do hospital, isso aí vai facilitar o ir e vir desses profissionais e também com o objetivo de resguardar as suas próprias famílias. No mais, essas são as ações do Ministério do Turismo e o nosso objetivo é, junto ao setor do turismo, evitar esse desmonte e, muito pelo contrário, é sairmos o mais inteiro possível dessa crise para que na retomada, essa crise mundial do turismo, na retomada o Brasil talvez esteja aí 1 ou 2 passos à frente de outros países e com isso certamente a gente vai ter uma eficiência melhor na retomada do turismo brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, ministro. Ministro Mandetta, por favor. Muito bem. Hoje, um dia de mais algumas medidas no intuito de organizar o sistema, de colocar o sistema num melhor equilíbrio. Nós conseguimos assinar ontem, que é uma promessa de entrega de 1 bilhão e 200 milhões de 8 mil respiradores. Temos 30 dias para recebê-los. Vamos ver como é que vai se comportar o mercado nesses 30 dias. Algumas pessoas, eu vi aqui de outras emissoras, que mandam perguntas que no final a gente acaba tendo que responder, mas que é pertinente, que é uma pergunta lá da Rede Globo, de algum jornalista, perguntando se nós não deveríamos ter feito isso antes. Eu já expliquei várias vezes. A partir do momento que a China anuncia o problema dos casos, logo na sequência ela fecha a exportação, ela produz somente para o mercado interno da China. Isso faz com que todo o mercado global, ela produz mais de 90% dos equipamentos que são adquiridos no mundo, o mercado global aguarde até que a questão de 15, 16 dias ela volta a abrir o mercado. Não se constrói uma indústria com matéria-prima, máquinas e rodagem com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias. Às vezes isso leva um bom tempo para se fazer. Então, agora que o mercado chinês volta a produzir, ele tem que repor todo o estoque que deixou de ser utilizado nos primeiros 45 dias que ele não vendeu e mais repor o mercado. Nós ainda conseguimos, fomos um dos últimos países que conseguiu adquirir 40 milhões de unidades logo ali no apagar das luzes da interrupção do abastecimento. A compra de EPIs também firmamos contrato, também aguardamos para 30 dias de 200 milhões de unidades, vamos ver que vai se comportar. E nós estamos, a partir de hoje, também no intuito de manter toda a transparência dos fatos, a partir de hoje no site do saude.gov.br/coronavírus, tem ali um ícone que você clica e você acompanha tudo que a União já remeteu, estado por estado, da federação de itemização que foi entregue. Porque tem muito governador, tem muito estado que às vezes fala, não recebi, eu recebi isso ou aquilo, então nós vamos abrir tudo. Nós vamos abrir 100% das informações para que vocês possam checar e ajudar a checar também lá na ponta. Esse final de semana teve estado pedindo para não mandar porque não tinha onde colocar. Eles estão super abastecidos com uma grande quantidade de itens e tem alguns que nós temos dificuldades. Hoje nós assinamos um termo de coordenação entre Governo Federal e Ministérios Públicos Federal e Estaduais das necessidades referentes ao enfrentamento dessa Covid. Organizar esses fluxos de comando e orientações é o que vai evitar aquela quantidade enorme de ações judiciais que entram dentro do sistema e falam assim, tira esse equipamento daqui, põe aquele equipamento aqui, pega essa máscara daqui, põe a máscara para lá. É necessário haver uma cooperação para que o conjunto do Ministério Público trabalhe organizado. A gente vai fornecer diariamente todas as informações nesse nosso
na maneira extremamente correta com que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, conduziu junto com a primeira Câmara Técnica. A gente deve, na sequência, fazer uma videoconferência com todos os estados para prestar todas as orientações, e isso ajuda a organizar do ponto de vista de ordenação de fazer e ordenação de despesas. Nós fizemos reunião hoje à tarde, eu e o ministro Ernesto, com o embaixador norte-americano, recém-chegado ao Brasil, onde tratamos de vários itens referentes a esse momento que é conjunto de ambos países. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil estão com o mesmo grau de dificuldade de adquirir equipamentos de proteção individual. Todos os dois países lá, eles têm mais casos que a gente, eles começaram mais tarde as medidas de contenção. Nós conseguimos, ainda estamos conseguindo, sabemos que temos total noção que teremos um aumento do número de casos, mas eles estão realmente com muita dificuldade em Nova York, na Califórnia e em outros estados. Então, o Brasil pode colaborar com eles com algumas coisas. A gente deve trabalhar alguma coisa conjunta para ver se a gente organiza uma ampliação de trazendo matéria-prima às nossas fábricas poderem produzir, como é o caso das máscaras N95, que eles têm muita carência lá, estão com muita dificuldade, nós temos muita carência aqui, então a gente deve trabalhar essas coisas. Temos já uma cooperação, já com linhas conjuntas, devemos trabalhar, queremos trabalhar com uma harmonização, isso está no Congresso há muito tempo. Eu vou pedir ao Congresso que harmonize a questão da pesquisa clínica no Brasil, isso já discutiu no Senado, já discutiu na Câmara, está faltando só plenário, então eu acho que isso pode ajudar. Vou conversar com o presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre, para que os testes de vacina a gente possa também fazer aqui no nosso país, desde que, logicamente, dentro da ética, dentro do que é correto. Nós temos algumas vacinas que são também, algumas teses de vacina que são também do interesse deles e outras deles que são do interesse nosso. Nós publicamos hoje uma portaria que a gente estabelece recurso exclusivo para o atendimento de pacientes com Covid-19, para que os hospitais trabalhem. Cada internação clínica, sem ser CTI, R$ 1.500 por paciente pelo prazo de internação. 75% desses casos precisarão de leitos de enfermaria e terá um impacto de 300 milhões. E a portaria de abertura de leitos de UTI, normalmente a gente dobrou o valor dos leitos de CTI por diária para 1.600, a gente deve ter um impacto aí de R$1 bi, R$1 bi e pouco de reais em relação a esses leitos. Questão de cadastrar profissionais, que deu ruído. Eu vi aqui que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro entrou na Justiça, né, e algumas pessoas estão agoniadas, porque nós abrimos um cadastro de profissionais para que, se necessitar, se eles têm disponibilidade de falar, olha, eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, sou médico, sou intensivista e tenho disponibilidade de sair daqui a qualquer hora para atender em Santa Catarina, para atender no Rio. Nós estamos começando a construir com aqueles que têm disponibilidade, com aqueles que querem enfrentar de peito aberto e irem para os estados para reforçar equipes médicas no Brasil. Nós não vamos ter uma epidemia ao mesmo tempo em todo o território nacional. Então, a gente pode precisar levar médicos e enfermeiros de um estado para outro. Isso faz parte dos nossos exercícios e nós abrimos nessa portaria o cadastro. E alguns colegas, inclusive o Conselho do Rio de Janeiro, acharam que isso já era uma convocação e que isso era obrigatório. E o Conselho do Rio de Janeiro entrou na Justiça, pelo que eu entendi, que me informaram, para ter o direito de não ser convocado. Primeiro, que isso não existe. Médico enfrenta. Segundo, que a lei prevê a requisição de bens e serviços. Se tiver necessidade, a gente vai requisitar. E terceiro, é que eu me lembro bem que quando teve uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro, acho que foi 2007, me chamaram, eu era um secretário de um estado, eu já tinha enfrentado muito bem uma grande epidemia, e novamente naquela época teve problema com falta de médicos. Eu coordenei a ida de médicos de outros estados, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, para ajudar os colegas médicos do Rio de Janeiro a enfrentar a epidemia de dengue. Esse ano, uma das cidades que mais pode haver necessidade de enfrentar uma epidemia é o Rio de Janeiro. E deixar muito claro
que essa não é a posição dos médicos brasileiros. Se o Rio de Janeiro precisar, o CREMERG do Rio de Janeiro pode solicitar, que tenho certeza que nós, médicos de outros estados do Brasil, saberemos atender o Rio de Janeiro. Não há necessidade de fazer ação judicial. Fica aqui a minha observação ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro por essa ação judicial. E se tiver necessidade, nós iremos convocar sim, mas por enquanto não há não. Por enquanto nós queremos um cadastro para saber quem são aqueles que têm disponibilidade, que querem, que vão. Não é só médico, é para enfermeiro, é para psicólogo, é para fisioterapeuta, gente que pode ter, se eu já tenho imunidade garantida, por que não ir ajudar o outro estado? Por que não ir ao Rio Grande do Sul? Por que não ir ao Sergipe? Por que não ir ao Rio de Janeiro? Por que não trabalhar? Por que não salvar vidas? Então, isso vamos deixar muito claro aqui, que isso é para ficar muito bem esclarecido. Então, esse cadastro a gente vai cadastrando, isso é um cadastro para atuar em todo o país no combate ao coronavírus e vamos auxiliar os gestores do SUS nas ações de enfrentamento. A gente prefere trabalhar com aqueles que podem e se predispõem a trabalhar do que ter que convocar. Nós vamos durar essa medida enquanto a emergência de saúde pública permanecer. As máscaras de pano, teve muito questionamento, a gente já colocou, está no site do Ministério, o pano, o tecido, existe o TNT, que é o tecido não tecido, que pode ser usado por qualquer pessoa, e existe a máscara de tecido de pano, que é barreira mecânica, que a gente fala duplada, duas faces, e que ela faz uma barreira mecânica tão boa quanto a máscara papel, e ela só tem, a diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo, então tem ali a orientação de como que se lava, como é que se faz isso, para que se possa manter cada um com o seu autocuidado. O painel de leitos e insumos, eu já falei, sendo lançado hoje. A notícia boa hoje é que o primeiro trabalho científico que foi publicado sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, no New England, ele mostra algumas boas aplicações. A ciência começa a achar o caminho. Esse paper não passou por nenhuma revisão, ele é pequeno, são só 62 casos. Nós acompanhamos esse grupo desde o início de fevereiro, 62 pacientes. Esse paper não passou por o que a gente passa normalmente para publicar na ciência, é que a gente bombardeia os trabalhos para ver falhas antes de publicar. Então ele foi publicado com um asterisco que ele não foi bombardeado por outros trabalhos, ele pode eventualmente, ao ser questionado, testado, ele pode não manter aquela performance, mas já é um caminho, já é algo que a gente tem no nosso horizonte. Hoje à noite já tem call, já tem conferência com o nosso comitê de especialistas, com o Conselho Federal de Medicina, aonde a gente vai vendo passo a passo, com segurança, sem achismos, nós iremos pela ciência, pelas publicações, nós iremos gradativamente encontrar as melhores soluções. O calendário de vacinação, que é a última informação que eu vou passar para vocês. Normalmente a gente tinha professores de escolas públicas e privadas como no parte do segundo grupo de vacinas. E o intuito era não ter falta às aulas por gripe dos professores. Como nós estamos com todas as escolas paralisadas, nós invertemos e passamos o pessoal da segurança para ser nessa segunda etapa, junto com os serviços essenciais. Então, isso já vai de nota técnica para todos os estados, o que deve trazer também uma boa performance aí para o nosso pessoal de segurança, presídios, população carcerária, enfim, locais onde a gente possa ter um grande número de pessoas contaminadas. Acho que, em termos de notícias do Ministério, hoje, são essas as principais. Muito obrigado, ministro Mandetta. Coletiva de imprensa. Primeira pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Ministros, boa tarde a todos. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Ministro, eu acho que, por informações, né, já da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, está claro que o isolamento é o recomendado neste momento.
é o que evita dos hospitais ficarem sobrecarregados. Mas a gente já está aí com 20 dias, né, quase, de isolamento nas maiores cidades do país, com um horizonte aí de 30, 40, até 60 dias de isolamento, e a gente tem uma massa de brasileiros aí que está em dificuldades, brasileiros que não estão conseguindo pagar as contas, brasileiros não estão conseguindo levar alimentos para casa. O que o senhor pode dizer para essas pessoas? Bom, primeiro que nós temos um quadro que é desafiador para todos. Não tem desafio nesse quadro. Não, esse quadro não é bom para ninguém. Não tem ninguém beneficiado com esse quadro. Ele é ruim para todos nós. Não, ninguém mais do que nós queremos que isso daí se resolva de uma maneira rápida, que torça para a ciência, para achar uma vacina, para encontrar um remédio. Nós estamos trabalhando todos 24 horas por dia. O governo vem trabalhando intensamente num manejo social, que a gente chama que é o impacto social. O Brasil é proporcionalmente um dos países que mais está fazendo um colchão de proteção no mundo. A burocracia, a demora das coisas chegarem, que não é culpa de A ou de B, isso é uma discussão que nós vamos ter após esse período. Nós vamos ter que imaginar como que será o funcionamento do nosso país numa situação de calamidade pública, já que a rotina, as obrigações da lei nos amarram muito para que as coisas cheguem rápidas na ponta. Mas eu creio que chegando e as pessoas percebendo que tem chegado o auxílio, um plano mais próximo do cidadão que está chegando, isso daqui é o governo chegando, o sistema alargando, a gente tendo uma melhor capacidade de abastecimento, que hoje nos diálogos que a gente acredita que vai ter. A gente consegue ir compatibilizando estados que a gente pode andar mais, cidades que a gente pode andar mais, cidades que a gente vai ter que segurar um pouco mais. Isso a gente vai ter que ir regulando, como quem regula um fluxo. Nós não somos um país pequenininho, como a Grécia, como Portugal, que não tem nem como fazer divisões. Nós somos o próprio continente. Então nós estamos trabalhando para achar a nossa métrica. E nós estamos trabalhando todos com o mesmo diapasão. Nós não falamos aqui de quarentena horizontal nem vertical, nós falamos de dinâmica social que a gente pode acelerar um pouco, pode diminuir um pouco, e um colchão de proteção social muito extenso. Todos os dias vocês estão ouvindo aqui, hoje ouviram a ministra Damares, ouviram o ministro Onyx, ouviram hoje o ministro Marcelo, estão ouvindo o ministro Bento, todo o governo fazendo ações de proteção para empresariado, para manutenção do emprego, voucher, recursos para a saúde. A gente está lutando com as armas que a gente tem e vamos dosando. Se na saúde a gente achar, opa, aqui está passando muito, aqui vai ter que segurar. O que nós queremos dizer é, faremos todo o nosso possível dentro de planejamento, técnica e o melhor para dar o equilíbrio entre a saúde e a economia das pessoas. Obrigado. Próxima pergunta. Luciana Lima, Metrópolis. Boa tarde, ministro Mandetta. Boa tarde a todos os ministros. Eu gostaria de uma avaliação do senhor, porque essa ajuda emergencial que o governo aprovou, né, que o governo, inclusive, já sabia diz que já sabia que ia dar, não seria viável que o governo já tivesse se preparado em todo esse momento, ou essa demora, ou essa dificuldade de se preparar as agências para que as pessoas possam ir lá receber o dinheiro, esses R$600, isso já não deveria ter sido feito, ou isso é efeito do governo, no primeiro momento, ter subestimado essa pandemia, ou se debatido se seria realmente uma pandemia ou se seria uma gripezinha? Olha, tudo isso foi debatido, tá? Mas essa questão do dinheiro, isso aí eu pediria até que vocês estudassem um pouco mais como é feito o desembolso de governo federal. Isso a mesma coisa aconteceu na intervenção. Iniciou a intervenção, no dia seguinte me cobravam um resultado da intervenção. O recurso foi disponibilizado, tá? Foi tomada a decisão
sempre assessorado pelo Ministério da Saúde e pelos outros ministérios, isso foi acompanhado. Só que existe um rito que tem que ser observado, senão nós entramos numa série de responsabilidades que vão para os CPFs. Eu não estou falando das lideranças, dos técnicos, de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Dentro disso, se você estudar a legislação e se você ver o histórico, a velocidade com que estão sendo tomadas as providências, eu acho que é uma coisa extraordinária, nova no país. Isso aí está sendo feito em virtude da crise, tá? Então, todas as medidas foram tomadas, a sanção foi dada dos R$600. Eu não vou falar em data, mas vai ser disponibilizado dentro da maior brevidade possível, tá? E não houve problema de despreparo ou descaso por parte do governo federal. Ministro, eu não estou falando da... Desculpa, talvez eu não tenha me expressado corretamente, mas eu estou falando do preparo de ter, no momento em que essa verba foi aprovada, que essa medida emergencial para essas famílias foi aprovada, o governo já não teria que ter tido uma gestão... Você estude, por favor, a legislação e vê tudo aquilo que interfere na regra de ouro, tudo aquilo que tem que ser cumprido para liberar. O principal que o governo faz é tomar a sanção e acertar as medidas para poder ser feito isso. E isso foi feito dentro do tempo hábil e do tempo mais rápido possível dentro da legislação, do que prevê a legislação. Próximo repórter, Caroline Rosito, CNN. Por favor, a pergunta só no microfone, por gentileza, estamos ao vivo. Caroline Rosito, os R$600 foram sancionados ontem, simplesmente em virtude do rito que tem que ser feito, porque o técnico tem que estar amparado também na hora que é feito. A publicação está saindo hoje, se já não saiu. Boa tarde, ministros. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco na chegada do Palácio da Alvorada com alguns apoiadores e afirmou o seguinte, que desconhece qualquer hospital que esteja lotado. Deu um exemplo do Rio de Janeiro, dizendo que tem 200 leitos e só 12 ocupados. Os senhores acham, principalmente o ministro da Saúde, que essa declaração do presidente vai no sentido oposto do que tem feito o Ministério em instalar hospitais de campanha, por exemplo, nas cidades? Obrigada. Não, acho que o presidente está constatando uma coisa muito boa, que nós estamos conseguindo evitar que eles estejam superlotados. A partir do momento que eles não estão superlotados, é uma constatação muito positiva, muito boa. A gente espera que eles fiquem assim durante todo o período. Agora, eu já disse aqui ontem, e vejo isso, às vezes, as pessoas me cobrando. Hoje nós temos que cuidar do estoque, da infraestrutura desse sistema. Se esse sistema trabalhar a toque de marcha, ele pode, se esse mercado não tiver regularizado, a gente pode ter problema ali na frente. Hoje a gente está trabalhando muito, olhando além da doença coronavírus, olhando a doença ou a saúde do próprio sistema de saúde. Mas fico muito feliz do presidente estar constatando que as medidas estão conseguindo segurar uma espiral de casos. E se é no Rio de Janeiro, fico até mais confortado, porque lá tem quase 4 milhões de pessoas em área de exclusão social. Próxima pergunta. Jornal do Comércio, repórter Romualdo de Souza. Boa tarde, ministros. Por gentileza, ministro do Turismo. Ministro Marcelo, a gente sabe da importância das festas juninas, as festas de São João, e fazendo as contas, nós estamos a menos de 90 dias do maior forró do mundo, que é o forró de Caruaru. O senhor sabe que o trade do turismo está, como a gente diz em Pernambuco, no bagaço. O senhor não acha que está na hora de começar a pensar numa proposta alternativa, algo como reunir os prefeitos do Nordeste e já recomendar a eles o adiamento da festa, como já fez Campina Grande, algo para a festa julina, agostina, setembrina, quando for melhor, ministro? Por gentileza. Bom, muito obrigado pela pergunta. Exatamente prevendo
os cancelamentos de eventos, os cancelamentos de pacotes turísticos, tudo aquilo que envolve a cadeia produtiva do turismo, é que foi elaborado um pacote econômico para dar sustentabilidade a esse setor até que a gente consiga vencer esse período. Agora, a questão de adiamentos de festas, né, isso aí, obviamente, é uma decisão local do prefeito, que eu aconselho que seja balizada dentro daquilo que são as orientações do Ministério da Saúde. Então, as ações por parte do Ministério do Turismo são exatamente dar esse suporte junto à economia para a sobrevivência dessas empresas e desses municípios, por exemplo, nesse período, né? Então, eu aconselho aqui que sigam as orientações do Ministério da Saúde. Obrigado. Última pergunta da coletiva, Carolina Vilela, TV Band. Ministros, boa tarde, boa noite já, né? Ministro Mandetta, para mim não ficou clara essa questão dessa portaria em relação aos profissionais. Então, não é uma convocação, pelo que o senhor disse, são profissionais de vários segmentos dentro da área da saúde, mas eles são obrigados a fazer esse cadastro e a fazer o curso. Então, se não é convocação, então faz o cadastro quem quiser, faz o curso quem quiser. Como é que vai funcionar isso depois que eles também fizerem esse cadastro, os que optarem por isso? E mais uma também, se o senhor me permitir, essa questão das máscaras, eu procurei no site, não achei ainda, o senhor falou que já está publicado. Como é que deve ser feito o uso dessa máscara? Quais são as recomendações? Vai ter algum vídeo, alguma coisa no site? Obrigada, ministro. Bom, vamos lá. Cadastro. Primeiro, a gente tem, por parte dos conselhos, para todos os profissionais, a disponibilidade e os conselhos de enfermagem, de fisioterapia, de medicina, oferecendo cursos à distância, capacitação à distância, utilização de EPI, como colocar, como tirar. A gente sabe que muitos, às vezes, se contaminam na hora de tirar o EPI, na hora de fazer a dispensação, na hora de colocar. Então, uma capacitação específica sobre isso, que está aberta para todos, de uma maneira geral. E a gente vem fazendo a contagem de quantos por estado estão fazendo. Ele baixa a plataforma, assiste toda aquela capacitação. Se ele tiver dúvida, ele interage com o seu conselho, com os profissionais. Isso é uma coisa. A outra coisa que foi aberta se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, essas profissões que são da saúde, se você entende que você pode sair da sua cidade para ir atender em outra cidade a qualquer momento, se você está rígido, se você está bem de saúde, se você entende que você está apto a fazer, vai o Ministério da Saúde saber que você, num determinado lugar, num determinado momento, pode fazer parte de uma força-tarefa, de uma força para pontualmente entrar num lugar, ajudar a organizar, porque quando se começa, uma das preocupações que a gente tem é com recursos humanos. O que aconteceu na Itália? 45% da força de trabalho se contaminou logo no começo da epidemia. E eles ficaram com 50% da força de trabalho instalada. As pessoas ficam 2 semanas até se recuperarem desta virose. Grande maioria das pessoas que tem sintoma, mas levam 7 dias, 5 dias, 10 dias, 12 dias, até 14 dias para se recuperar, para voltar ao trabalho. Então, sempre você tem a primeira onda, o sistema sofre. Por isso que a gente fala, começa com os jovens, porque o jovem recupera mais rápido, ele volta mais rápido, e pode ser que você não precise. Mas na eventualidade de precisar, o gestor vai se organizar na sua própria cidade, ele vai convocar, ele vai chamar, ele vai remanejar, e se a gente passar por isso sem precisar... Agora, e se tivermos situação do gráfico agudo e de uma cidade como o próprio Rio de Janeiro, como o próprio São Paulo, Brasília, Ceará, isso acontecer ao mesmo tempo em vários lugares. Poderemos falar assim, olha, temos pessoas que podem trabalhar e que estão, sei lá, em Cuiabá, estão em Brasília, estão em, não sei, Ribeirão Preto, posso deslocar para lá? Posso. Como que seria essa disponibilidade? Quer dizer, o governo federal está dizendo assim, se for o caso, eu vou, busco, ponho no avião, levo, ponho no hotel, pago.
Estou dizendo isso para quem quer enfrentar. Ponto. Agora, quando entra e fala assim, o CREMEG entra contra a convocação. Primeiro que não é uma convocação e não é obrigatório. Agora, é bom ele entrar porque mesmo que fosse se for uma convocação, é previsto em lei que pode sim convocar. Ponto. Não é discutido isso. Até é bom que entre, que é para ficar pacificado. E o que eu falei assim, que me chama muita atenção, que uma das cidades que mais pode eventualmente precisar receber é exatamente o Rio de Janeiro. E é exatamente o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro que faz esse movimento. Quer dizer, uma coisa, como eu estava chegando aqui, eu olhei e falei, nossa, mas será? Né? Mas como eu sou formado lá e conheço muita gente lá, acho que provavelmente isso deve ter sido mal compreendido, mal entendido lá pelo CREMEG, e se eles tiverem alguma dúvida, as portas do Ministério da Saúde estão abertas para esclarecê-las. Ministro, desculpa, em relação às máscaras. Máscara, gente, máscara de pano ou máscara comunitária, isso não tem muita regra. Eu posso colocar ali uma sugestão, uma coisa básica, mas o que é? Você pode fazer uma máscara barreira tecido, você pode usar o tecido grosso, você não precisa ir para especificações técnicas, tem que ser o tecido A, B ou C. O que a gente usa com mais propriedade nos ambientes de saúde é o TNT, que é o tecido não tecido. Tem lá TNT 75. Ele é tecido, ele é grosso. É basicamente o mesmo polímero dessa máquina, desse papel fininho, fininho, fininho. É basicamente a mesma coisa. Essa fininha, fininha, fininha é mais confortável, mas é basicamente a mesma coisa. Mas se a gente usar uma máscara tecido, pano, camada dupla, pode ser, sei lá, gabardine, o tecido que for, e você utilizar para si próprio, isso não é compartilhado. Se você tiver a sua e você lavar com sabão, com esses produtos de limpeza de roupa, esfregar na mão, se for o caso, uma água sanitária, um hipoclorito, do mesmo modo que quando você lava a sua mão, você mata vírus, se você deixar aquilo ali 10 minutos, 20 minutos de molho, você mata absolutamente tudo. Você põe para secar e você nunca compartilha, você nunca dá para outra pessoa. Então, se você está na rua, se você é motorista, se você está trabalhando num local que você tem algum receio, alguma coisa, use a sua, faça a sua, ela é simples, é de dar laço aqui, não tem nenhuma coisa sofisticada. Eu usei esse tipo de máscara, eu acho que eu tenho 31 anos de formado, eu acho que durante 20 anos da minha vida eu abri tórax, coração, abdômen, todas as cirurgias que eu fiz na minha vida, eu fiz com gorro de pano, máscara de pano, avental de pano. Eu não sou de uma geração de produto descartável, a gente molhava mesmo, era assim, médico raiz mesmo. Então, nós não temos dificuldade nenhuma de usar, nós sabemos como é que usa, isso nunca foi um problema. Agora, é lógico que a pessoa olha e fala assim, eu queria uma máscara daquela N95, aquela bem bacana, né, que eu queria ficar com uma daquela, aquela que me protege bem. Aquilo vai fazer falta para esses profissionais que estão dentro do CTI. Aquelas eu vou ter que fracionar o uso. E essas outras das descartáveis para o pessoal que está dentro do hospital, porque eu não posso querer que eles peguem e guardem, eu quero que a deles seja descartável. Mas quem está em comunidade, é a coisa mais simples de se fazer, faça a sua mesmo e faça as medidas de higiene. Agora, se precisar que o Ministério da Saúde escreva, lave com água, sabão e água sanitária, hipoclorito, é que eu tenho falado para essa equipe aqui, põe lá para as pessoas sentirem que há sim, que ela pode sim usar, que isso não é problema nenhum e que ela vai ter sim a proteção mecânica. Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira, você já não elimina a gotícula. E se vem de lá para cá, ela segura também como barreira. Se ela ficar úmida, ela tem que ser trocada. Então, cada 1 hora, 2 horas, você tem que trocar. É o mesmo tempo que você tem que trocar a de papel também. Então, a diferença é que essa, quando você trocar, você vai pôr ela num saquinho, vai guardar, quando você chegar em casa, você vai lavar com alguma substância que seja uma substância de limpeza. Não tem nenhuma ciência nisso, não tem nada que não seja aquilo que nós já sabemos. E nós vamos estimular, sim, que a indústria têxtil e que as indústrias, que os industriais, enfim, que o pessoal que quer ativar a economia, que eles produzam, que eles coloquem isso com uma grande capilaridade,
Porque se nós estamos tendo dificuldade com as máscaras de papel, imagina para você acionar essa economia e você querer que as pessoas usem máscaras hospitalares. Então, o que é hospitalar? Deixar para o hospital, e o que é comunitário? Você ter essa opção que você pode usar muito bem, fazer a proteção muito bem e deixar e colaborar para que o sistema possa ter seu ponto de equilíbrio. Obrigada. Está encerrada a coletiva de imprensa. Só uma notícia para os senhores. Eu recebi aqui agora, o presidente da República acabou de liberar a medida provisória do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. Então, muito obrigado a todos. Lembrando que agora o Ministério da Saúde vai fazer uma apresentação técnica da pastas. Você acompanha com a gente a entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto, entrevista que é realizada diariamente para a atualização das informações sobre o coronavírus. Na primeira etapa da entrevista de hoje, tivemos a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto. Participou também a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, ministro do Turismo, Álvaro Antônio, e ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na sequência, o Ministério da Saúde faz a atualização das informações técnicas sobre o coronavírus com a participação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também do secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira, e do secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis. Essa parte você acompanha agora com a gente pelas redes sociais. Boa tarde. Vamos lá. Nós temos hoje 5.000... Pode passar, Renato? Por que não deixa isso pronto antes? Não gosta? A coluna está que dói. Hã? Não, está doendo demais nisso. Eu não tive tempo de ir ao médico. Eu vou apresentar aqui, vamos lá. Olha só, 7.919... Nós temos no total 7.910 casos no Brasil, 299 óbitos, 3,8 de taxa de letalidade. Os números estarão lá no painel. Pode passar. Essa é a distribuição, mostrando ainda uma concentração de casos confirmados na região sul, sudeste, principalmente sudeste, com um pedaço no Ceará e já observando uma frequência maior em outros lugares. Os óbitos ainda mais na região nordeste, na região sudeste. Tivemos 16% de incremento em relação ao total, comparado até o último dia. São 1.076 casos informados nas últimas 24 horas. Pode passar, Renato. 58 óbitos informados nas últimas 24 horas, 24% de incremento, são 58, pode passar. 3,7 a taxa de incidência Brasil, São Paulo, Ceará e Distrito Federal, com maior frequência, pode passar. Óbitos, pode passar. Dos 299 óbitos, 256 já estão com investigação concluída. Temos ali aquele verde mais claro, mostrando que ainda esses números estão oscilando, estão sendo encerrados. 89% acima de 60 anos, o padrão vem se mantendo. São 227 acima de 60, 18 de 40 a 59, e 10 de 30 a 39. Na próxima, a gente fragmenta um pouco mais essas categorias. Grupo de risco são 85%, com pelo menos um fator de risco. 39% ou 15% não apresentam comorbidades. Cardiopatia é a mais frequente, mais frequente entre as pessoas com 60 anos ou mais, e diabetes é a mais frequente entre aqueles com menos de 60 anos, mas ainda mostrando que há uma incidência, uma prevalência pequena de casos de doenças crônicas entre os casos incidentes. Pode passar?
Hospitalizações, lembrando que nós estamos transitando para um modelo de vigilância de rotina, ou seja, colocando o coronavírus dentro da rotina de vigilância de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, ou seja, a gente está ajustando as definições para que o coronavírus seja investigado como mais uma doença respiratória. Com isso, a gente terá um aumento importante, um incremento de 197%, pode passar. Então, nós estamos aqui com hospitalizações. Lembrem-se que nós estamos fazendo investigações de casos internados, muitos desses casos estão com material colhido, e nós tivemos, a partir de investigação retrospectiva, a identificação do primeiro caso confirmado. Ele é da semana epidemiológica 4, do dia 23 de janeiro. Então, a partir de investigação de casos, a gente identificou. Isso foi feito também na Zika vírus. Nós fizemos investigação do Zika vírus, inicialmente achávamos que os primeiros casos eram de abril de 2015, depois, um ano depois, com investigação retrospectiva, verificamos que tinha casos de Zika vírus identificado em banco de sangue na região amazônica desde abril de 2014. Isso agora é para demonstrar que as equipes nos estados estão investigando, encerrando os casos, tanto é que a gente identifica, ou seja, havia circulação inicial de casos já no final de janeiro de 2020, no Brasil, com um caso importado, obviamente. Este caso agora está sendo mais investigado, mas o resultado laboratorial é PCR, não tem dúvida que é um caso confirmado. São por favor, só volte rapidamente. Então, são 1.587 casos confirmados entre todos os casos de síndrome respiratória aguda grave que foram internados. Foram 23.999. Pode passar? 48% das hospitalizações por esdrague ocorreram em São Paulo, 83% delas com confirmação para o Covid ocorreram em São Paulo. Pode passar? Aqui é para mostrar a distribuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo o agente etiológico, desde o ano passado até este ano, mostrando a frequência. Nós tivemos no ano passado o pico da curva na semana 21 e 22 ali, do ano 2020, e estamos agora ainda na semana 13, com dados até a semana 13. Então, obviamente, nós teremos circulação de vírus respiratórios, influenza sincicial respiratório, metapneumovírus, bocavírus, entre outros. Então, é natural que a gente ainda esteja no começo da sazonalidade de uma série temporal diferente. Aqui é mostrando a sequência temporal dos casos desde janeiro, mostrando ali o gráfico verde, os casos de síndrome respiratória aguda grave de 2020, e esse amarelo é o do ano de 2016, que foi também puxado por São Paulo. No ano de 2016, houve um aumento muito grande de internações. Pode passar? E aqui nós fizemos um cadastro, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, para cadastramento das pessoas que querem colaborar nas diversas áreas do conhecimento, tanto empresas quanto pessoas jurídicas. A gente fez esse cadastro para subsidiar, porque a demanda, o volume de pessoas querendo contribuir é muito grande, de áreas diferentes, e esse é um trabalho do Centro de Operação de Emergência para organizar um pouco melhor como que as pessoas podem se cadastrar. É o endereço bit.ly/colabora coronavírus. Então, as pessoas que têm interesse em contribuir, a gente vai poder auxiliar os estados para que eles possam usufruir desses colaboradores da melhor maneira possível. Pode passar, Renato? Basicamente é isso, ministro. Gabardo. Nenhuma. Acho que é isso. O boletim está basicamente mantendo os números, ela vem tendo a sua evolução, a gente está segurando. Eu gostei um pouco da redução do número de casos de ontem em relação a hoje. Ontem tinha sido 20, hoje foi 16, isso pode mudar, isso está oscilando, mas indica que a gente está conseguindo ficar com uma curva menos íngreme,
o que mostra que está valendo a pena a nossa diminuição dessa dinâmica social que a gente deve continuar, a gente deve manter, até que a gente tenha condições de falar. Estamos com um setor mais organizado, mais pronto, mais responsivo, né? Hoje vejo a iniciativa privada, ela precisa também se organizar, também repor os seus estoques, está tentando, está pedindo, nós estamos ajudando quando nós podemos, para que a gente possa ter uma condição de musculatura, de entendimento, para que a gente possa atravessar esse período difícil. Hoje foi dado início à construção de uma primeira unidade de campanha por solicitação do governador Ronaldo Caiado, no entorno de Brasília, pelo fato do entorno estar junto de Brasília e Brasília estar com aqueles índices e o entorno ter níveis muito baixos de cobertura hospitalar. Então, nós vamos atender. O governo federal vai entregar a unidade de campanha construída. Nós pretendemos fazer disso a planta piloto, a unidade piloto, para medirmos qual é o tempo, qual é o custo, quais são as melhorias que precisam ser feitas, para que a gente possa ter esta metodologia pronta para eventualmente auxiliar os estados que eventualmente necessitem de reforço nas suas estruturas. Acho que a gente vai com isso demonstrando que o setor está se organizando, está ficando com maior capacidade de resposta. Todos os dias eu vejo iniciativas dos governadores e dos prefeitos de se organizarem. A sociedade tem colaborado, falta o mercado dar uma organizada, nos dá mais confiança para podermos ter uma dinâmica social melhor equilibrada. No momento, a gente continua trabalhando e pedindo para vocês que contribuam, ajudem, que a gente está no caminho certo, o nosso sistema vai ficar mais forte. Esse artigo hoje do New England, ele abre uma possibilidade de usarmos um medicamento de uma maneira vamos experimentar um pouco mais agora, vamos abrir um pouco mais para uma segunda leva de pacientes. Enfim, a gente vai entendendo melhor o vírus, vai entendendo a fisiopatologia. A China praticamente ficou sozinha, todos os trabalhos científicos são oriundos somente da medicina chinesa. Agora é que a gente vai começar a ver papéis científicos, interpretação de academias que historicamente têm uma excelente performance com vírus, como são os ingleses, os americanos, os canadenses, os suecos, estão todos agora com esta doença nos seus territórios, nós também, e agora nós vamos começar a produzir uma quantidade de conhecimento e a gente espera poder dar boas notícias por parte da ciência. Enquanto nós não as temos, foco, disciplina e ciência, ciência. E vamos lá, que todos juntos a gente vai conseguir superar esse momento difícil para toda a sociedade. Por hoje eu acho que as informações são suficientes, que a gente se comprometeu a terminar bem rápido. Obrigado.